Vamos falar sobre esse jogo do Clube do Remo, meus amigos. 4-2 para o Bragantino, hein? O Rafael Pires pergunta aqui no chat: verdade que ocorreu o caso de xenofobia dos torcedores do Bragantino? Olha, não saiu nada na transmissão da televisão, mas depois o Remo emitiu uma nota, inclusive condenando esses atos de xenofobia, mas não especificou exatamente o que aconteceu. Por exemplo, que palavras foram ditas, principalmente ali vindo da arquibancada. Não tem chamado a gente de índio, né? Pois é, nem o próprio Léo Condé acabou escutando, né? Ele disse na coletiva de que estava concentrado no jogo e não percebeu que isso aconteceu. Mas da mesma forma, alguém do Remo ouviu e por isso tem até uma nota do clube, né? Então a gente condena veementemente, como até o Léo Condé disse depois. Mas é uma coisa recorrente que anda acontecendo aqui no Brasil, cara. Então isso é triste demais, sabe? Porque na ânsia de você afetar o psicológico do seu adversário, você acaba passando muito do ponto, cara. E falar esse tipo de coisa que já é, no caso de xenofobia, é uma sacanagem, é triste demais, tá? A inteligência do nosso povo, da nossa sociedade está tão afetada que a gente está perdendo o tom de debate. Que vocês veem aqui, o João, eu, o Mataus, a gente faz aqui. Quando acaba o programa, a gente tá rindo. É verdade. Um pra cara do outro. Porque ideias, você divergir do seu companheiro, você divergir de alguma outra pessoa, não significa que é seu inimigo mortal. E a gente tá levando tudo para esse lado, né? Seja para agredir verbalmente ou fisicamente. Então a gente tá deixando de ter argumentos, deixando de usar a fala, deixando de debater para ter que agredir. Porque justamente a nossa sociedade está sofrendo com isso. E é questão de educação, cara. Tudo passa pela educação. Enquanto a gente não investir em educação, a gente vai ficar passando por esse tipo de situação constrangedora o tempo todo. Mas vamos falar sobre o jogo de ontem, meus amigos, porque é o seguinte... Rapidinho, João, só para falar desse assunto, e aqui o mais... Inclusive o Bragantino ainda não postou nada oficial também, e aqui o mais importante não é também a gente agir... e a gente sabe que acontece muito mais falar... todo mundo de São Paulo é assim, todo mundo do Rio Grande do Sul é assim, todo mundo... Também não é a gente generalizar... Porque a gente sabe que no mundo como um todo existe sim esse tipo de pensamento, mas enquanto se achar, todo mundo é assim, ao mesmo tempo vai se achar, isso não vai mudar. Então não é pra gente pensar desse jeito, espero que lá no estádio, que é novo inclusive, né, o Cícero de Souza lá do Bragantino, reconheçam, assim como reconheceram os desgraçados lá da torcida do Vila Nova que falaram aquilo pro atacante do Operário, reconheça quem fez e puna a pessoa. Ainda teve esse caso, né? E puna a pessoa. Punir CPF, punir criminalmente, porque a partir do momento que se punir a pessoa, as pessoas ruins, aí vai pensar, mas tem família, tem filho, tudo mais. Meu amigo, quando o cara fala uma besteira dessa, ele não tá pensando nada disso. O cara achando que ele vai... O cara não pensa na família do cara que ele tá ofendendo. Não, e não pensa nem na dele mesmo, pra saber o que é das consequências. Então, enquanto não se punirem as pessoas, isso não vai mudar. Então, espero que tenha reconhecimento, que se reconheça quem fez esse tipo de ação, que essa pessoa seja punida, porque a gente até entende que muitas vezes, tu vai punir o clube, vai punir o tal. Pode até ajudar, mas não vai resolver o problema. Vai no máximo dar uma resposta para a sociedade para falar, olha, nós estamos fazendo alguma coisa. Mas enquanto não se punirem as pessoas que cometem esse tipo de atos, aí sim nada vai mudar. Senhores, vamos falar do jogo a partir de agora, porque o Bragantino saiu na frente com o Pita, 20 do primeiro tempo. Depois o Talhari fez um golaço do meio do campo, cara. Foi o gol da rodada. E eu me atrevo a dizer aqui, foi o gol do final de semana no futebol mundial, tá? Qual golaço vocês viram no final de semana que foi melhor do que o do Talhari? Eu não vi nenhum. Eu gostei do gol da Chape do Marcinho. Mas foi mais bonito do que o do Talhari? Foi um tubo de fora da área, mano. Mas do meio do campo bonito. É outra história, Michel. É muito difícil fazer um gol do meio do campo. Mesmo com o Thiago Volpi
Ele deu uma contribuição, né? Vamos ser sinceros. Me lembrou mas do Fábio mesmo jeito é correndo de difícil. costas. Mas do mesmo Não, é jeito difícil acertar, mas eu acho que o Volpe também não deu uma Foi muito contribuída. bonito, Deu uma é o mérito do rapaz, foi muito bonito. Aí depois o Pita fez aos 37 no primeiro tempo. 2 minutos depois, Marcelinho empatou pro Remo. E até aí, o Remo tava fazendo até um bom jogo, competitivo. E olha que as equipes estavam errando bastante. As equipes estavam errando bastante, né? Sim. Ali muitos erros de passe, erros de domínio, mas o Remo tava no jogo. O Remo tava na briga. Só que quando voltou pro segundo tempo, cara, foi um negócio assim, sabe? Uma noite horrível. Inclusive, na súmula depois, a arbitragem Tirou deu o hat-trick. 2 gols contra do Tchamba. Coitado do Pita. Porque era da súmula. A bola bate nele no terceiro. Na súmula, naquela dividida que o Pita dá de cabeça, a bola bate no Tchamba também. E eu gritei gol do Pita, e até o Fantástico deu a música pro Pita ontem, né? Ele pediu música no Fantástico, mas depois eles falaram até que na súmula a arbitragem deu esse gol aí pro Tchamba contra. Fora o gol que a bola bate no Tchamba também, a bola bate no pé dele, ele afasta mal, engana o Marcelo Rangel e ela entra também. E tudo isso aconteceu no espaço de 5 minutos, cara. Torcedor do Remo tá inconformado até agora com o sono e a desatenção que o time entrou e custou. Porque já são 2 gols ali, o Remo não tem mais condição de brigar, não teve mais força de reagir. Ah, tinha condição. Foi muito cedo também. Não, condição teve. Condição teve, mas não teve força de reagir. O Remo não teve força pra reagir. Mesmo colocando o Aleph Manga, mesmo colocando o Pikachu depois e outras alterações. Muito depois, que pra mim esse é um ponto que a gente tem que criticar. Pois é, e esse é um ponto que inclusive foi abordado na nossa transmissão ontem. Galera até falando assim, não dava pra colocar mais tarde não no jogo? Esse pessoal no outro jogo, já bota contra o Bahia logo. Quem né? foi o Jujuba que falou que, tipo, dessa vez não tinha nem desculpa porque os caras eram titulares rodada passada, né? Porque os caras estavam no banco. Eu acho que todo mundo pensou, antes do Abner soltar a escalação do Remo um dia antes, todo mundo pensou que o Pikachu ia ser titular. Porque o cara foi titular contra o Grêmio, né? É expulso. Aí não joga contra o Vasco porque tava cumprindo suspensão. Aí ele vai voltar? Então... Para iniciar nossa discussão, vamos ouvir o técnico Léo Condé. Ele falou justamente sobre essa desatenção do Remo no início do segundo tempo. Vamos lá. São situações assim distintas, né? O terceiro gol, ele teve um pouco de erro de posicionamento nosso e de encaixe de área, né? Aí acaba condicionando, a gente buscou 2 vezes, é difícil aqui, isso aí, poucos dias atrás, o Flamengo veio aqui e sofreu, a gente sabe da força do Bragantino jogando aqui. E a gente buscou 2 vezes, eu acho que naquele momento que sofreu o terceiro gol, realmente aí entra um pouco do aspecto psicológico, o momento nosso na competição também, que é um momento desfavorável, né? A gente está lutando desde o início para tentar sair ou ficar próximo de sair na posição que a gente se encontra, e eu acho que desestabilizou um pouco a equipe e acabou, não é para acontecer, mas acontece, não é só com o Remo, acontece com várias equipes, e acabou que a gente sofreu o 4º gol, e ali ficou, como eu falei agora há pouco, o jogo condicionou muito pro que o adversário gosta, né? O adversário que tem uma transição muito forte, né? Uma ligação direta nas costas da defesa ali, muito consciente, com bons movimentos dos jogadores de frente, e a gente teve dificuldade. Tá aí, meus amigos. Teve dificuldade, obviamente, o Léo Condé, né? Tem 2 pontos aqui, João, que, primeiro, não era jogo para 4 gols do Bragantino. O Pita também tava iluminado, né? Porque a bola tava sobrando, tava procurando ele dentro da área ali. Então o Bragantino também não produziu para fazer 4 gols. A gente tem que trazer esse ponto. Ao mesmo tempo que o Remo também não teve um grande volume de finalização, acho que fica... até evidente quando a gente fala do gol do Talhari. O gol do Talhari, pelo amor de Deus, o zagueiro lá faz a besteira, o Talhari faz uma finalização muito bonita do meio de campo e consegue fazer o primeiro gol. Aí sim o gol do Marcelinho foi numa boa jogada trabalhada pelo clube do Remo, né? O passe do Jajá, inclusive, um bom cruzamento do Jajá pro Marcelinho. O Remo, eu sinceramente não entendi qual era a real proposta do Remo. Por quê? Se tu vai com Jajá e Marcelinho, se entende que tu vai usar um time de contra-ataque. Tudo bem.
Então, tá, valeu com o time de contra-ataque. Como é que tu vai usar esse contra-ataque? Tu vai ser só com Jajá e Marcelinho? Porque se tu jogar com Patrick, Jaderson e Zé Wellison, tu não vai, eu não vou cobrar que o Patrick puxe contra-ataque. Ele não vai conseguir. O Patrick é muito bom naquele espaço curto, que foi o que a gente elogiou, inclusive, que ele fez contra o Grêmio. É contra o Grêmio? Não, acho que contra o Santos, né? Não, contra o Grêmio, que ele tem um grande jogo naquele espaço curto. No espaço curto, o Patrick já queimou minha língua. Mas pra puxar contra-ataque como um camisa 8, ele vai ter uma ou duas vezes, ele vai fazer. Mas não dá pra tu ter a tua ideia baseada nisso. O do Zé Wellison, ele vai entregar aquele passe longo que pode ajudar? Verdade. Mas pra quem vai ser esse passe longo? Vai ser pro Talhari brigar com os zagueiros, igual ele brigou aqui em Belém e tomou um passeio dos coitados dos zagueiros do Vasco lá, que só dava ombrada no Talhari. Tu usa Marcelinho e Matheus Alexandre na direita, muito para impedir as subidas do Juninho Capixaba. E tu toma 2 gols em cima do Matheus Alexandre. O terceiro e o quarto gols foram em cima do Matheus Alexandre. E aí? Foi a proposta que foi errada ou foi a ideia que foi mal executada? Por exemplo, se tu vai com um time para se fechar e tu bota o teu volante, que é o volante em média, com os melhores números da Série A do Campeonato Brasileiro, defensivamente falando, como é que eu vou para me fechar e eu boto esse cara no banco? Que hoje, se a gente for fazer a conta rápida, o Pico é a 4ª opção de volante do Condé. Porque Patrick, a primeira opção de volante do Condé é o Patrick. A segunda opção ali, num geral, acredito que é o Zé Wellison, que briga com o Zé Ricardo. Então, no mínimo, hoje, o investimento de... o Patrick de Paula. Não, e por isso que eu tô botando que o Pico, no mínimo, é a 4ª opção, porque tem o Patrick de Paula que pode ser esse cara para pegar essa posição, mas eu acho que ele vai tentar botar o PDP como uma alternativa para camisa 10. Mas, cara, eu não vejo motivos... Tu pode explicar, por exemplo, o Pico não tem um passe tão qualificado. É verdade. Então, tu não vai cobrar isso do Pico. Mas a partir do momento que tu pode se fechar tendo um cara que é o melhor, repito, o melhor em média, contando os volantes que mais jogaram na Série A, com pelo menos 400 minutos em campo, 450 ali, que eu acho que o Pico tá com quase 600 minutos. Mas pegando esses caras em média, o Pico se destaca em vários quesitos, vários. Duelos defensivos, recuperações, cortes, interceptações, jogo aéreo. Então, o Pico se destaca em vários quesitos defensivos e tu não coloca esse cara num jogo em que, teoricamente, tu joga para se fechar. Eu não vejo fazer sentido nisso. Eu não consigo ver fazer sentido nisso, principalmente porque as opções que tu tem no time, tu tem bons momentos do Patrick, bons jogos ali do Patrick. Aliás, o jogo contra o Grêmio e o segundo tempo contra o Bahia, tu tem bons momentos do Zé Wellison, tu tem até bons momentos do Zé Ricardo, que nos últimos jogos está entrando mal. Mas nada disso, pra mim, é o suficiente pro Pico ser a 4ª opção de volante do Remo. E a gente vem até notando uma boa evolução do Patrick ali no meio de campo, né? O Zé Wellison já foi até ponto de pergunta, né, e de resposta do Léo Condé durante a coletiva. Ele fala que nos treinos o Zé Wellison ele pede passagem, por isso que ele joga. Aí eu não sei se tem algo de errado com o Pico, Michel, nessa questão dos treinamentos, mas é um jogador que inegavelmente tem qualidade e consegue fazer algumas funções. O Léo Condé até falou que ele vai ser bastante utilizado ao longo da temporada. Mas você acha que ele fez muita falta ontem? O Pico é titular pra mim desse time. Titular. O pessoal até critica o Zé Wellison, né? Pega no pé um pouco do Zé Wellison. Ele começou realmente muito mal, mas aos poucos ele já tá se encontrando e chegando próximo do Zé Wellison que a gente conheceu na Série A. Mesma coisa com o Patrick, né? Começou muito mal e tá voltando. O Patrick de Paula já deu bons sinais na Série A e deu uma quedinha. Acho que o Remo tem bons volantes. Mas o Pico, pra mim, ele é titular desse time. Tem que arrumar uma brecha pra ele. Se ele é o jogador com o melhor número da Série A, ele não tem que estar fora do time que é vice-lanterna da competição.
Ele tem que jogar. Que tá tomando muitos gols, E né? tá tomando nos muitos últimos gols. jogos aí. Eu esperava até isso do Condé, um time mais equilibrado defensivamente. E aqui em alguns jogos a gente não viu. Mas eu acho que foi só esse jogo, Matheus. Não, toma Ele toma do tomou- Santos no Ele jogo. tomou 2 gols contra o Santos, um No gol jogo contra o Vasco. contra o Vasco. O Vasco teve. Tomou só um do Vasco, Um porque gol o Vasco contra o teve Grêmio. um péssimo dia de finalização. É importante lembrar que o Vasco teve várias oportunidades de gol também. Isso não vejo assim, cara. Eu acho que esse jogo é fora da curva. Não, Fora esse da jogo é fora da Até curva. Mas, se quantos jogos a gente não tá falando Tu isso que acabou foi de falar fora da que o curva? Bragantino tu acabou de falar que o Bragantino esse não desempenhou pra fazer 4 gols. Esse jogo foi fora da curva, assim como o jogo contra o Bahia foi fora da curva. Mas se a gente for pegar a média do Condé, o Remo ele não tá tendo um time equilibrado defensivamente, que te traz uma certeza, o Remo ele tá bem defensivamente. O Remo tá tranquilo defensivamente e não tá sendo um time que tu fala ali no ataque muito também, porque os caras perderam muitos gols, mas se a gente for pegar alguns outros jogos, e esse também é exceção, porque o número de chances que o Remo teve, o número de gols que ele fez, esse jogo foi o melhor, eu acho que aproveitamento. Então ele não teve muita chance. Mas em outros jogos o Remo ele não conseguia nem ser um time que trancava o jogo, segurava, e nem ser um time que conseguia ter uma ofensividade interessante. Pois é, por exemplo, eu não concordo com não esse dá pra raciocínio conceber aí. aquele gol que o Já perde no início do primeiro O Remo tempo. teve uma ofensividade. Sozinho com o goleiro O de Remo cara teve com o goleiro. ofensividade contra o Vasco, teve contra o Grêmio, teve contra o Contra o Vasco? Santos, teve contra o Flamengo. No finalzinho do jogo contra o Vasco, Não teve sim. ofensividade. O Remo não jogou contra o Flamengo? Não jogou contra o Grêmio? 12 minutos? Não, jogou o primeiro tempo, pô. Não, 12 minutos. Os Para, 12 primeiros Natal. minutos do O Remo Remo jogou o primeiro contra o tempo. Flamengo foram 12 minutos, Michel. E é contra o Flamengo. Não, concordo, mas só que Aí o só Remo que jogou tu que contra o falou. Grêmio. O Remo jogou contra o Grêmio. Contra o Grêmio foi o melhor jogo do Remo, talvez. Jogou contra o Vasco, de igual pra igual. Foi um jogo ruim pros dois times. De igual pra igual, mais ou menos. De igual pra igual, Não foi ruim, igual pra porque igual. os Não dois foi igual times pra foram igual. O horríveis. Vasco foi no melhor que campo. o Remo, Michel, pelo Não. amor de Deus. Mas o Remo jogou. Matal, a gente precisa entender que o Remo tem uma limitação. Concordo. Eu não posso cobrar mais do que os caras podem entregar. Mas eu não posso dizer que foi igual pra igual contra o Vasco. Mas Pelo... dentro da proposta, o Remo jogou de igual para igual. Ah, O não Remo sei. teve chances. Não. O Remo não teve chances? No finalzinho o Remo terminou melhor que o Vasco. O Remo termina melhor que o Então, Vasco nos últimos 15 O minutos. jogo é de 90 minutos. Concordo, mas jogar de igual pra igual, aí eu acho que já é um jogo Não, bom. acho que teve momentos, alternou momentos. Então, se tu Contra o terminou Vasco, bem e começou mal, E outra, equilibrado. que tipo de confronto na Série A o Remo vai ser dominante? Nenhum. Não é ser dominante. Pois é. A gente tá falando desse gente, a gente tá cobrando dominância, mano. O que eu esperava do Léo Condé? Um Remo bem melhor defensivamente, e que ia ter poucos gols. Isso aí eu tava esperando que o Remo ia ter Pois é, poucos gols. o resultado escapou um pouco porque o Tchamba teve uma noite muito infeliz. Mas não foi só também. o Tchamba. Eu sei, mas tá ali junto com ele, o Sim, Matheus. isso, ele foi o nome- ele foi o Pois nome da partida, Porque a ele- bola foi em cima dele. Todos os 4 gols. Que a bola ele foi em cima dele. participou. A gente acabou de comentar também o Matheus Alexandre. O Matheus Alexandre ainda não fez uma boa partida com a camisa do Remo. Tanto que o Marcelinho, quando é pra jogar Nem na com- nem lateral, com a ele é camisa do titular. Sport. Pois é. Quando é pro Marcelinho jogar na lateral, o Marcelinho é o titular. Sim. E o Léo Condé, ele fez o quê? Ele dobrou ali na lateral direito. Porque o Marcelinho, pra muita gente até que pensava que ele não ia nem jogar na Série A. Sim. Ele foi uma opção no ataque e Tinha deu gente que não certo. queria nem que ele ficasse. Não. Pois é. O Marcelinho é a prova de que, por vezes, é melhor você deixar a base que subiu Sim. do que você trazer. Quantos desses o Remo deixou? O Jader Rabelo de Souza. Mas aí é o seguinte: essa base aí de jogadores do Remo não é. Era pra estar rendendo mais. Agora tem, Era pra estar rendendo mais. Sei, tem que porém, base? peraí. O Remo não ficou com base nenhuma. O Remo Que Não, tô dizendo a base do time titular hoje. A base do time titular hoje, a com os gente tá jogadores falando da base da contratados. Série B. Não, mas eu tô falando do time de agora. A gente tá falando de coisas diferentes. É. Não, mas eu tô falando. Tira a do time de palavra agora. base da história. O time A de gente agora tá falando do. de outra coisa. Você puxou outra O time titular do Remo hoje, os jogadores que o Remo contratou, que já tem rodagem na Série A, não é pra não é pra passar essa dificuldade toda, não, cara. Eu acho que era. Eu acho que é. Dificuldade por dificuldade era. Agora, se poderia render mais, a história é outra. O E Remo. eu acho que pode render muito mais. Não, eu acho que pode render penso mais. que o Remo, perante os demais elencos, individualmente, ele realmente deixa a desejar. Individualmente. Eu Mas acho que ele só ganha da Chape e olhe lá. Talvez. Olhe lá. Se for pensar mais um ou outro, enfim. Mas não é muito mais, né? Enfim. Mas como time de futebol,
como equipe dentro de campo, o Remo ele consegue competir. A gente está na 12ª rodada. E eu falei isso ontem. A gente está na 12ª rodada. O Remo já enfrentou 12 times do Campeonato Brasileiro. Sim. Eu só vi o Remo não competir contra o Flamengo, por demérito do Flamengo, né? Quando ele quis competir não teve como. E com o Fluminense. O restante... Com Vitória na primeira, né? Quando era... citou, mas eu não conto esse jogo do Vitória. Ah, mas tem que contar. Dodô, são 12 jogos, mas são 12 o Dodô jogou e não tem como, velho. Não tem como. Era outro time. Esse time do Remo que está no Campeonato Brasileiro da Série A, esse elenco que veio para jogar a Série A, ele competiu em 11 jogos, vamos botar assim então, e contra os 11 adversários, em 9 ele conseguiu competir. Ele não passou vergonha. Então, como time de futebol, dá para ter mais. É esse ponto que tá... Só que falta eficiência. Esse ponto que tá me incomodando, Michel, por quê? E isso eu tô pensando mais ativamente desde ontem. A minha impressão é que, num geral, tem gente que vai dizer que não, tem gente que vai discordar, que vai dizer que sempre pensou diferente. Mas, num geral, o futebol paraense como um todo, torcedores do Remo, imprensa, torcedores do Paysandu, seja quem for, uns 80% do futebol paraense como um todo ficou com medo do Remo ser o Sport. Ficou com medo do Remo cair como o Sport caiu. Pode ter gente dizendo que não, mas no fundo tinha gente com medo do Remo fazer o quê? Passar vergonha na Série A. Ainda tem gente que está com esse medo até hoje. E isso pode ter baixado as nossas expectativas em relação ao Remo. E a partir do momento que a nossa expectativa em relação ao Remo é mais baixa, porque a gente esperava que o Remo fosse um time que ia sofrer mais, a gente está achando que o nível que o Remo está entregando é talvez ali até bom pelo que se esperava. Só que acho que dava pra gente esperar mais do Remo. Talvez a gente tenha subestimado o Remo. Por quê? Por que eu digo isso? O outro Abner até citou esse ponto, acho que foi num vídeo dele. O Remo ele tá virando um time ali, não sei se foi essa palavra que ele usou ali, que o time de manchete. Por quê? O Remo contra o Santos. O Remo tá no auge porque o Diego Hernandes brigou com o Neymar. O Remo ontem, Isidro Pita fez 3 gols, o Gabriel Talhari fez o gol que pro João foi o gol mais bonito do mundo nesse final de semana. Então, esses pequenos pontos que a gente vê o Remo sendo citado nacionalmente, talvez até mundialmente, como foi o caso lá atrás do Lingard, talvez como nossa expectativa fosse muito baixa, a gente tá achando, legal e tudo mais. E pra mim é um ponto que o Remo ele não tem que se satisfazer. Muito se falou de, o Remo vai ser o Sport, o Remo tá com medo de ser o Sport, o Remo não vai ser o Sport. A comparação direta entre Remo e Sport tá acontecendo desde o ano passado, quando o Remo subiu e não tinha estrutura e tudo mais. A gente tem que falar que a gente tava com um pouquinho de receio, sim, principalmente pela estrutura do Remo. Só que não foi só o Sport que caiu. Caíram outros 3 times com o Sport. Então, se o Remo, eu digo o Remo aqui, torcida e clube, se satisfazer em não ser o saco de pancadas, não vai ser o suficiente para o Remo permanecer. O Remo ele tem que pensar maior. O Remo tem que pensar mais acima. Porque só comparar direto com a pontuação do Sport ano passado, esse ano o Remo está com 5 pontos a mais que o Sport, já tá bom. Não. O Remo está com a pontuação do Juventude, que caiu com 2 rodadas de antecedência. Não, se ficar satisfeito só em competir, E eu que eu tô vendo muita gente vai arrumar sentindo. a mala e vai voltar pra Série B. E o próximo jogo é um Cruzeiro em recuperação com 2 vitórias E seguidas. tem que dar porrada no Cruzeiro, Mas que vem com uns 3, 4 desfalques sérios aí. Mas veja bem, se eu entendo que o meu elenco individualmente ele é abaixo do que mais da metade da Série A, e eu acho que o elenco do Remo, mas com certeza. porque, sei lá, acho que uns 15 times da Série A tem um elenco melhor do que o Remo, tá? Mas se o meu time está entregando e eu estou conseguindo competir, está faltando algo. E para mim, esse algo é o mais difícil de se encontrar, porque ele passa... Deixa eu ver como é que eu vou explicar para o torcedor, para ele entender. É o que o Paysandu fez contra o Remo nos repaches. A forma como o Paysandu encarou os jogos contra o Remo, sabendo que o adversário era melhor e que ele precisava estar ligado no 220 o tempo todo, é o que está faltando pro Remo. Aí é por isso que ele faz 2-0 contra o Mirassol e toma um empate. É por isso que ele vira o jogo contra o Atlético Mineiro e toma um empate. É por isso que ele vai ali contra o Bragantino e vacila
dorme 2 minutos e pega 2 gols, entendeu? Então, assim, os jogadores entenderem isso, né, e atuarem dessa forma durante os 90 minutos é primordial para o Remo ter sucesso. Se o Remo já está conseguindo competir, está faltando algo para ele conseguir vencer. Para ele Sim. vencer, é preciso estar ligado os 90 minutos. Dedicação os 90 minutos. Foco os 90 minutos. E isso é comando, é ambiente. E Se você não tiver um ambiente saudável, em que todo mundo está remando para o mesmo lado, o negócio não anda. E dentro disso cabe também, pra mim, em alguns momentos, fazer a alteração um pouquinho mais cedo. Não, Porque talvez o cara passa fisicamente não aguente eu- concentrar mas 90 aí- minutos. mas aí- tomou 2 mas gols essa no questão da- início do jogo. mas essa questão que Não, eu- mas eu falo de outros Do jogos que ele segundo tomou o gol no tempo. final. mas essa questão de ambiente que o Michel tá falando, acredito que é muito fora do campo também. É fora de campo, é unidade de grupo. É unidade de grupo. Se você não entende que você tem que correr pelo seu companheiro, que você tem que dar o máximo, mesmo que ele errou lá na frente, e você vai ali para ajeitar a besteira dele, o negócio não vai funcionar. Então, essa unidade, eu não estou dizendo que os caras estão rachados, eu estou dizendo que dentro de campo, eu não estou dizendo nada disso, tá? Eu estou dizendo que dentro de campo, os caras precisam estar ligados os 90 minutos. O Remo precisa de um algo mais para poder vencer. Se ele jogar desse jeito, ele vai competir praticamente com todas as equipes da Série A, mas talvez ele não vai vencer. Para ele vencer, ele precisa desse algo mais. Esse algo mais é comprometimento, é dedicação, é intensidade durante os 90 minutos. Durante 45 minutos, não adianta, porque você faz 45 minutos, volta do intervalo, toma 2 gols e acabou o jogo. Então, isso aí passa por comando e passa por gestão de ambiente. E o Remo tá vendo a distância pro primeiro time fora da zona aumentar, né? A distância tá em 5 agora. Para Cruzeiro, Santos, Internacional e Grêmio, que tem 13 pontos. Tá? O próximo jogo do Remo é contra o Bahia na quarta-feira pela Copa do Brasil. E depois vai enfrentar o Cruzeiro, 2 jogos aqui em Belém. E nos próximos 6, 4, se eu não me engano, vão ser em Belém. Então o Remo aí tem uma boa sequência de jogos em casa pela frente. E o pessoal que tá cornetando o Condé, não adianta. A gente, amigo, inclusive, avisou quando ele meu amigo, chegou. Condé, Não adianta, Não, gente. não tem como trocar técnico agora, meu amigo. Não tem como trocar técnico agora. Você vai contratar quem? Não. E vai ficar trocando Não de mês é. em mês? No máximo você vai conseguir puxar um ali da Série B. Bora embora, João Wanderlei. Bora embora. 11